Era uma noite chuvosa de sexta-feira quando Marina equilibrava mais uma bandeja pesada no restaurante 5 estrelas, onde trabalhava há 3 anos. Seus pés doíam após 8 horas ininterruptas de serviço, mas ela mantinha o sorriso profissional que havia aperfeiçoado com o tempo. Aos 24 anos, aquele trabalho era tudo o que tinha para sustentar a si mesma e pagar as contas intermináveis que se acumulavam mês após mês. O salão estava lotado com empresários importantes, todos vestindo ternos caros e discutindo negócios em vozes confiantes. Mas um homem em particular chamava a atenção de todos os funcionários naquela noite. Leonardo Monteiro, o CEO bilionário da maior empresa de tecnologia do país, estava sentado sozinho na mesa do canto, observando a chuva pela janela com um olhar distante e inexplicavelmente melancólico. Marina conhecia aquele homem de vista. Ele frequentava o restaurante há pelo menos 2 anos, sempre sozinho, sempre na mesma mesa, sempre com aquele olhar perdido que fazia as pessoas se perguntarem que tipo de dor um homem tão rico e poderoso poderia carregar. Naquela noite, Marina foi designada para servi-lo. Aproximou-se com a bandeja de vinho que ele havia pedido, suas mãos tremendo ligeiramente pela exaustão de um turno duplo. Foi quando aconteceu. A carteira de couro cara escorregou do bolso interno do terno dele, caindo aberta no chão de mármore com um som seco que cortou o murmúrio do salão. Marina se abaixou imediatamente para pegá-la, desculpando-se mesmo não tendo culpa alguma. Mas quando seus olhos pousaram no conteúdo da carteira, especificamente em uma fotografia antiga protegida em plástico transparente, o mundo inteiro parou de girar. O rosto na foto fez o sangue de Marina gelar nas veias e seu coração disparar em pânico absoluto. Era sua mãe, Clarissa. A mesma mulher que a havia abandonado, sem uma única palavra de explicação quando Marina tinha apenas 14 anos. O mesmo sorriso radiante que ela lembrava das manhãs felizes da infância. Os mesmos olhos castanhos profundos. O mesmo cabelo ondulado que Marina havia herdado. Não havia a menor possibilidade de dúvida. Marina sentiu suas pernas fraquejarem perigosamente. A bandeja quase escorregou de suas mãos trêmulas. Leonardo percebeu algo terrivelmente errado imediatamente, levantando-se com uma preocupação genuína nos olhos que contrastava com sua postura normalmente distante. Os minutos seguintes foram um borrão confuso de explicações sussurradas, olhares chocados e o gerente do restaurante se aproximando preocupado com a cena. Leonardo murmurou algo sobre conversarem em particular, escreveu um endereço em um cartão com mãos que também tremiam, e saiu do restaurante deixando Marina plantada ali, segurando aquele cartão como se fosse uma bomba prestes a explodir. E se você está sentindo a intensidade dessa história até agora, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O que vem a seguir vai deixar você completamente sem palavras. Marina mal dormiu naquela noite. Passou horas olhando para o teto, relembrando cada memória da mãe que havia tentado enterrar por uma década. Clarissa tinha sido uma mãe amorosa até o dia em que simplesmente desapareceu. Sem bilhete, sem explicação, sem um último abraço. Marina tinha acordado uma manhã e sua mãe havia sumido do mapa como se nunca tivesse existido. Os anos seguintes foram um pesadelo de casas de acolhimento, famílias adotivas temporárias que nunca deram certo, e a pergunta constante que a corroía por dentro: por que ela não me amava o suficiente para ficar? No dia seguinte, Marina chegou ao endereço que Leonardo havia fornecido. Esperava um escritório corporativo frio e intimidador, mas encontrou uma casa antiga e charmosa em um bairro tranquilo da cidade. Suas mãos suavam enquanto tocava a campainha, sem fazer ideia de que sua vida estava prestes a ser virada completamente de cabeça para baixo. Leonardo abriu a porta pessoalmente. Estava vestindo roupas casuais que o faziam parecer anos mais jovem e infinitamente mais vulnerável. Ele a guiou silenciosamente até uma sala confortável. E foi quando Marina sentiu seu coração apertar dolorosamente. As paredes estavam cobertas de fotografias, e o rosto de sua mãe aparecia em pelo menos uma dúzia delas. Clarissa jovem rindo. Clarissa séria, olhando para a câmera. Clarissa abraçada com Leonardo em um tempo em que ambos pareciam absurdamente felizes e apaixonados. Leonardo começou a contar uma história que soava como um filme trágico de romance. Ele havia conhecido Clarissa 25 anos atrás, quando ela era garçonete em um pequeno restaurante, e ele era um jovem empresário lutando para construir seu império. Apaixonaram-se instantaneamente, daquele tipo de amor intenso e desesperado que faz pessoas cometerem loucuras. Planejavam se casar, construir uma vida juntos, envelhecer lado a lado,
Mas a família de Leonardo era tradicional, poderosa e absurdamente cruel. Seu pai, um homem que havia construído fortunas em cima de manipulação e intimidação, simplesmente não aceitaria uma nora pobre. Quando Clarissa descobriu que estava grávida, o inferno desabou sobre suas cabeças. O pai de Leonardo fez uma proposta monstruosa para Clarissa. R$1 milhão para ela desaparecer e nunca mais procurar Leonardo. Para criar a criança sozinha, longe da família Monteiro, sem nunca revelar a identidade do pai. Clarissa recusou o dinheiro com uma dignidade que ainda fazia Leonardo se emocionar décadas depois. Ela amava Leonardo de verdade e não queria nada além de uma vida simples ao lado dele. Mas a recusa de Clarissa não foi o fim da história. Foi apenas o começo do pesadelo. O pai de Leonardo recorreu a ameaças. Ameaças terríveis e específicas sobre o que faria com uma mulher grávida e vulnerável se ela não cooperasse. Ameaças que incluíam destruir completamente sua vida, garantir que ela nunca conseguisse emprego, que fosse marcada e perseguida onde quer que fosse. Clarissa estava grávida, apavorada e completamente sozinha. Então ela fez a única coisa que acreditava proteger sua filha ainda não nascida. Ela desapareceu. Leonardo passou anos procurando por ela. Contratou os melhores detetives particulares. Investigou cada pista, vasculhou cada cidade. Mas Clarissa havia simplesmente evaporado. E então, há 2 anos, Leonardo finalmente descobriu sobre Marina. Descobriu que Clarissa havia dado à luz uma filha e a criado sozinha até Marina completar 14 anos. Mas a parte mais devastadora da história ainda estava por vir. Leonardo descobriu onde Marina trabalhava. E ao invés de se revelar, ao invés de explicar tudo imediatamente, ele começou a frequentar aquele restaurante apenas para observá-la de longe, para garantir que sua filha estava bem, para vê-la sorrir, mesmo que Marina não fizesse ideia de quem ele realmente era. Durante 2 anos inteiros, Leonardo foi até aquele restaurante 2, às vezes 3 vezes por semana, sentando-se sempre na mesma mesa, pedindo sempre a mesma coisa, apenas para estar perto da filha que ele havia perdido por covardia. Marina sentiu raiva. Traição e confusão explodirem dentro dela simultaneamente. Aquele homem tinha observado ela servir bebidas, limpar mesas e sorrir para clientes rudes por 2 anos, sem dizer absolutamente nada. Ele tinha deixado ela viver na ignorância enquanto segurava todas as respostas que ela havia desesperadamente procurado por uma década. Mas havia uma pergunta que queimava mais intensamente que todas as outras. Onde estava Clarissa agora? Leonardo caminhou até uma gaveta com movimentos pesados de culpa. Retirou uma pasta grossa cheia de documentos, relatórios médicos e fotografias recentes. Entregou tudo para Marina com mãos que tremiam visivelmente. O que Marina descobriu quando abriu aquela pasta fez o chão se abrir sob seus pés. Clarissa estava internada em um hospital psiquiátrico privado. Havia 8 longos anos, e agora vem a parte que realmente vai te chocar. Deixe seu comentário no final dizendo o que você faria nessa situação impossível. Os relatórios médicos contavam uma história de partir o coração. Clarissa havia desenvolvido um transtorno psicótico severo logo após o nascimento de Marina. A culpa avassaladora de saber que eventualmente teria que abandonar sua filha, combinada com a pobreza extrema, a solidão devastadora e o trauma de ter sido ameaçada e perseguida, simplesmente destruíram sua mente. Durante os primeiros anos de vida de Marina, Clarissa lutou bravamente contra seus demônios internos. Ela tomava medicamentos quando conseguia pagar por eles, trabalhava 3 empregos para garantir que Marina tivesse comida e roupas, e rezava todas as noites para que conseguisse se manter são o suficiente para criar sua filha. Mas o trauma era profundo demais. As ameaças da família Monteiro a assombravam constantemente. Ela desenvolveu paranoia severa, acreditando que estava sendo seguida, que pessoas queriam machucar Marina, que o simples fato de estar perto da filha colocava a menina em perigo mortal. Quando Marina completou 14 anos, Clarissa teve um colapso psicótico completo. Em seus delírios, ela acreditava firmemente que era uma ameaça para a própria filha, que vozes lhe diziam para fazer coisas terríveis, que a única maneira de proteger Marina era desaparecendo completamente de sua vida. Então Clarissa saiu de casa uma manhã e nunca mais voltou. Vagou pelas ruas por semanas até ser encontrada por assistentes sociais e internada em um hospital psiquiátrico público. Ficou lá por anos, perdida no sistema, até que Leonardo finalmente a localizou. Quando Leonardo encontrou Clarissa há 5 anos, ela estava em condições deploráveis em um hospital público superlotado.
Ele imediatamente providenciou a transferência dela para o melhor hospital psiquiátrico privado do país. Contratou os melhores médicos, garantiu que ela tivesse todos os tratamentos possíveis, mas Leonardo guardou um segredo ainda maior que ele estava prestes a revelar para Marina naquele momento. O tratamento de Clarissa deveria ter progredido muito mais rápido. Os médicos inicialmente eram otimistas, acreditando que em poucos anos ela estaria estável o suficiente para viver uma vida relativamente normal. Mas algo estava impedindo seu progresso, algo deliberado e maligno. Foi quando Helena Monteiro apareceu na porta daquela sala. Marina nunca tinha visto aquela mulher antes, mas instantaneamente sentiu um frio percorrer sua espinha. Helena tinha cerca de 60 anos, vestia roupas absurdamente caras, e seus olhos eram gelados como os de uma cobra prestes a dar o bote. Helena era a irmã do falecido pai de Leonardo, e ela havia dedicado os últimos 5 anos de sua vida, garantindo que Clarissa nunca, jamais, se recuperasse completamente. A verdade que Helena revelou com um sorriso cruel foi devastadora. Quando o pai de Leonardo morreu há 5 anos, Helena assumiu o papel de guardiã dos interesses da família. Ela descobriu que Leonardo estava financiando o tratamento de Clarissa e decidiu tomar medidas drásticas. Helena pagou subornos generosos para alguns dos médicos e enfermeiros do hospital psiquiátrico. Não para machucar Clarissa fisicamente, nada tão óbvio assim, mas para garantir que os medicamentos fossem ajustados de maneiras que mantivessem Clarissa em um estado perpétuo de leve confusão, para que as terapias nunca progredissem completamente, para que ela permanecesse eternamente internada, incapaz de corromper a linhagem pura da família Monteiro novamente. Helena havia transformado o tratamento de Clarissa em uma prisão psicológica disfarçada de cuidado médico. E ela tinha feito isso durante 5 anos inteiros, bem debaixo do nariz de Leonardo. A confissão de Helena foi entregue com uma arrogância nauseante. Ela genuinamente acreditava estar protegendo sua família de uma ameaça, como se Clarissa e Marina fossem parasitas tentando sugar a fortuna Monteiro. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um redemoinho de confrontações brutalmente honestas. Leonardo esbofeteou a própria tia, algo impensável na cultura rígida de sua família. Marina sentiu uma fúria que nunca soubera que existia dentro dela. E Helena, pela primeira vez em sua vida privilegiada, viu consequências reais se aproximando. Leonardo não fez ameaças vazias. Ele tinha documentado as ações de Helena meticulosamente nos últimos meses, desde que começou a suspeitar de sabotagem. Tinha e-mails comprometedores, transferências bancárias, testemunhos de funcionários do hospital que estavam dispostos a confessar em troca de imunidade. Leonardo deu a Helena uma escolha simples e brutal. Ela renunciaria a todas as suas reivindicações sobre a fortuna da família, assinaria documentos garantindo que não interferiria mais no tratamento de Clarissa e desapareceria de suas vidas para sempre. Ou enfrentaria processos criminais que a colocariam na prisão pelos próximos 15 anos. Helena escolheu a autopreservação, como pessoas cruéis sempre fazem. Ela assinou os documentos com ódio ardendo em seus olhos, murmurou ameaças vazias e saiu daquela casa sabendo que havia perdido tudo que importava para ela: poder e controle. Nos dias que se seguiram, Leonardo moveu montanhas. Ele demitiu todos os profissionais médicos envolvidos no esquema de Helena e contratou uma equipe completamente nova dos melhores psiquiatras do mundo. Eles revisaram o caso de Clarissa do zero, ajustaram seus medicamentos adequadamente e implementaram um plano de tratamento agressivo, mas compassivo. A transformação foi notável. Em apenas 3 meses, Clarissa mostrou mais progresso do que havia mostrado em 5 anos. As névoas em sua mente começaram a se dissipar. Ela começou a lembrar, a processar, a curar. E finalmente chegou o dia que Marina havia sonhado e temido em igual medida. Os médicos declararam Clarissa estável e pronta para deixar o hospital, pronta para reconstruir sua vida. E mais importante, pronta para reencontrar a filha que ela havia deixado 10 anos atrás. Marina estava em frente ao hospital psiquiátrico em uma manhã ensolarada de primavera. Leonardo estava ao seu lado, segurando sua mão gentilmente, oferecendo o apoio silencioso de um pai que estava aprendendo o que significa ser família. O carro que trazia Clarissa estacionou, e Marina sentiu seu coração parar completamente. A porta se abriu, e ali estava ela. Clarissa estava mais magra do que Marina lembrava, com fios grisalhos que não existiam antes e rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de sofrimento.
mas os olhos eram os mesmos. Gentis, amorosos e agora brilhando com lágrimas de reconhecimento imediato. Clarissa desceu do carro com movimentos hesitantes, como se tivesse medo de que tudo fosse um sonho cruel do qual ela acordaria de volta em sua cela hospitalar. Ela olhou para Marina por longos segundos, bebendo cada detalhe, vendo como sua menina tinha crescido e se tornado uma mulher forte. As duas correram uma para a outra simultaneamente. O abraço que compartilharam foi forte o suficiente para quebrar ossos. Desesperado o suficiente para compensar uma década de separação. Ambas choravam descontroladamente, corpos tremendo com soluços que vinham de um lugar profundo demais para palavras. Clarissa repetia o nome de Marina como uma oração, como se cada repetição provasse que aquilo era real. Marina segurava sua mãe com força, aterrorizada com a ideia de deixá-la ir novamente, mesmo que fosse apenas por um segundo. Leonardo observava tudo a alguns metros de distância, suas próprias lágrimas caindo livremente. Este era o momento que ele havia sonhado, rezado e trabalhado incansavelmente para tornar realidade durante 25 longos anos. Sua família, quebrada e imperfeita, mas finalmente junta. Quando Clarissa finalmente se separou de Marina tempo suficiente para olhar para Leonardo, havia um universo de emoções em seus olhos. Gratidão, tristeza pelo tempo perdido, perdão por fraquezas passadas e talvez, enterrado lá no fundo, um fantasma do amor que eles haviam compartilhado em outra vida. Clarissa não precisou dizer nada. Ela simplesmente estendeu a mão e Leonardo a segurou com reverência, completando o círculo da família que o destino havia rasgado em pedaços décadas atrás. Os meses que se seguiram não foram um conto de fadas instantâneo. A vida real é muito mais complicada e bagunçada do que isso. Houve terapia familiar intensa, conversas difíceis que duravam horas e deixavam todos emocionalmente exaustos, momentos de tensão quando velhas feridas se abriam novamente. Clarissa tinha dias ruins, quando a medicação não era suficiente e as memórias a arrastavam de volta para lugares escuros. Marina ainda sentia explosões de raiva inexplicável, lembrando-se de noites chorando sozinha aos 14 anos, se perguntando o que tinha feito de errado para ser abandonada. Leonardo carregava a culpa que nenhuma quantidade de terapia parecia aliviar completamente. Mas eles eram uma família, trabalhando nisso, lutando por isso, escolhendo todos os dias permanecerem juntos mesmo quando era difícil. Marina decidiu continuar trabalhando como garçonete, mas agora por escolha genuína ao invés de desespero financeiro. Leonardo ofereceu tudo o que ela poderia desejar: posições executivas na empresa, contas bancárias com mais zeros do que ela sabia contar, uma vida de luxo instantâneo. Mas Marina precisava fazer as coisas do seu jeito, ganhar seu próprio caminho, provar para si mesma que era mais do que apenas a filha perdida de um bilionário. Clarissa se mudou para uma pequena casa que Leonardo comprou a poucos quarteirões de Marina. A casa tinha um estúdio de arte no segundo andar, porque Clarissa tinha sido uma pintora talentosa na juventude, um sonho que ela havia abandonado décadas atrás. Lentamente, timidamente, ela começou a pintar novamente. Paisagens no início, depois retratos, e eventualmente peças abstratas que pareciam processar todo o trauma que ela havia suportado. Leonardo, pela primeira vez em 25 anos, permitiu-se experimentar algo parecido com felicidade genuína. Ele tinha sua filha em sua vida, conhecendo-a de verdade, construindo memórias ao invés de observá-la de longe. Ele tinha Clarissa de volta, não como amantes porque esse tempo havia passado irreversivelmente, mas como família, como a mãe de sua filha, como alguém que compreendia partes dele que ninguém mais jamais entenderia. Um ano depois do reencontro, em uma noite tranquila de inverno, os três estavam reunidos na casa de Leonardo. Clarissa estava animadamente mostrando suas pinturas mais recentes, obras que agora eram tão cheias de cor e vida que era impossível acreditar que vieram de alguém que passou anos em um hospital psiquiátrico. Leonardo compartilhava histórias embaraçosas sobre reuniões importantes onde ele disse coisas completamente idiotas, fazendo Marina rir até suas bochechas doerem. Foi durante uma dessas risadas que Marina percebeu algo fundamental. Ela olhou ao redor da sala, vendo sua mãe viva e presente, vendo seu pai tentando desajeitadamente, mas sinceramente, ser o tipo de pessoa que ela merecia ter em sua vida, e percebeu que eles tinham conseguido. Não era perfeito. Nunca seria perfeito. As cicatrizes eram profundas demais para desaparecerem completamente, mas era real.
Era deles. E de alguma forma estranha e maravilhosa, era suficiente. Marina voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte com uma leveza que ela não sentia há anos. Uma nova garçonete havia sido contratada naquele dia. Uma garota jovem que não devia ter mais de 19 anos, claramente nervosa e lutando sob o peso de bandejas, que pareciam determinadas a desobedecer às leis da física. Marina observou a garota por alguns minutos e viu sua própria história refletida ali. Viu o cansaço, a determinação, o medo mal escondido de não ser boa o suficiente. A garota derrubou uma bandeja inteira de copos vazios e lágrimas imediatamente saltaram para seus olhos enquanto ela se abaixava freneticamente para limpar a bagunça. Marina se aproximou suavemente, ajoelhando-se para ajudar. A garota começou a se desculpar profusamente, explicando entre soluços que precisava desesperadamente daquele emprego, que tinha uma irmã mais nova para cuidar sozinha desde que a mãe delas havia morrido 6 meses atrás. Marina ouviu tudo isso e sentiu seu coração apertar com empatia profunda. Ela ajudou a garota a limpar a bagunça, ensinou-lhe alguns truques para equilibrar bandejas e no final do turno convidou-a para um café. Sentadas em um café pequeno e aconchegante depois do trabalho, Marina compartilhou partes de sua própria história. Não tudo, porque algumas feridas ainda eram privadas demais para expor, mas o suficiente para que a garota entendesse que não estava sozinha, que outras pessoas haviam passado por lutas impossíveis e sobrevivido, que havia esperança mesmo quando tudo parecia completamente sem esperança. A garota ouviu com olhos arregalados, e quando Marina terminou, ela sussurrou uma pergunta simples. Como você conseguiu continuar? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Explicou que não tinha sido fácil, que houve momentos em que ela genuinamente não sabia se conseguiria sobreviver ao próximo dia, mas que ela tinha continuado colocando um pé na frente do outro, acreditando que eventualmente as coisas melhorariam. E contra todas as probabilidades, elas melhoraram. A garota saiu daquele café com os ombros um pouco menos curvados pelo peso que carregava. E Marina percebeu que estava pagando adiante a segunda chance que ela havia recebido. Porque no final, a história de Marina não era sobre dinheiro ou descobrir que seu pai era um bilionário. Não era sobre segredos chocantes ou vilões de novela. Era sobre algo muito mais fundamental e humano. Era sobre uma menina que foi abandonada e passou 10 anos acreditando que não era digna de amor. Era sobre uma mãe que sacrificou sua própria sanidade tentando proteger a filha que amava mais que a própria vida. Era sobre um homem que passou 25 anos carregando culpa e arrependimento, procurando desesperadamente por redenção. E era sobre como, às vezes, as histórias mais quebradas podem encontrar um tipo de cura. Não a cura perfeita dos contos de fadas, mas a cura real e imperfeita de pessoas reais que escolhem todos os dias continuar tentando. Marina ainda trabalhava como garçonete. Clarissa ainda tinha dias em que as sombras voltavam a visitá-la. Leonardo ainda acordava no meio da noite, pensando em todas as escolhas diferentes que poderia ter feito. Mas eles tinham uns aos outros, e descobriram que família não é sobre perfeição. É sobre aparecer dia após dia, escolhendo amor mesmo quando é difícil, escolhendo perdão mesmo quando dói, escolhendo ficar mesmo quando sair seria mais fácil. A foto que tinha mudado tudo ainda estava na carteira de Leonardo. Mas agora ela tinha companhia. Fotos novas, tiradas em jantares de família, em passeios no parque, em manhãs de domingo preguiçosas. Fotos de uma família que foi destruída e depois, peça por peça, reconstruída em algo novo e resiliente. E talvez essa seja a verdade mais importante de todas. Que não importa quão quebrada sua história parece, não importa quantas peças foram perdidas ou destroçadas ao longo do caminho, sempre existe a possibilidade de reconstruir. Pode não ficar igual ao que era antes. Provavelmente não ficará. Mas pode se tornar algo diferente e, à sua própria maneira única, igualmente bonito. Marina olhou para sua mãe e seu pai sentados juntos naquela noite, conversando suavemente sobre planos para a próxima semana, e sorriu. Não era o final que ela tinha imaginado quando era uma menina de 14 anos chorando sozinha em seu quarto. Mas era o final que ela tinha conseguido criar. Dia difícil após dia difícil, escolha corajosa após escolha corajosa. E isso, Marina decidiu, era mais do que suficiente. Era tudo. E se essa história tocou alguma parte de você, se fez você pensar sobre família, perdão ou segundas chances, deixe seu comentário abaixo. O que você faria se descobrisse um segredo de família tão devastador quanto esse? Você conseguiria perdoar? Conseguiria reconstruir? Adoraríamos ouvir suas reflexões, suas próprias histórias.
suas próprias jornadas. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que vão fazer você sentir profundamente, pensar cuidadosamente e talvez, apenas talvez, acreditar um pouco mais na possibilidade de redenção e amor que sobrevive mesmo às circunstâncias mais impossíveis. Até a próxima história.